Bom dia, feliz sábado, feliz 2026 para você. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando eu saí de Sorocaba, esta igreja, essa comunidade ainda não existia, mas aqui está representado em várias pessoas aqui dessa igreja, um pedacinho da minha história. Alguns participaram da minha infância, adolescência, juventude, casamento e estão espalhados. E tem muita gente nova aí também que a gente não conhece. Eu já estou naquela fase em que estou vivendo fora de Sorocaba mais tempo do que vivi aqui. Ainda não cheguei lá, mas está quase aí elas por elas. Eu cresci aqui em Sorocaba, né? Sou filho do... Alguns conhecem, né? O Maneta e a Regiane. Tenho a minha mãe aqui, minha irmã Cássia está aqui também, meus sobrinhos. Minha esposa se chama Lísia, está ali. Meus filhos são a Daiane e o Josué. A Daiane tem 15 anos hoje, e o Josué daqui uma semana e pouquinho faz 13 anos. E são bênçãos de Deus, né? O tempo passa, o tempo voa. E estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu espero que a palavra de Deus realmente fale comigo e com você. Que seja a mensagem do Senhor para você, quando nós lermos, quando eu estiver explanando, que você não ouça apenas a minha voz, mas que você possa ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Abra a Bíblia. Lucas, capítulo 19. Escolhi o Evangelho de Lucas e a história que está registrada ali no capítulo 19, versos 1 a 10. Uma história conhecida, contada muitas vezes para as crianças, sobre um personagem que fez algo incomum. O personagem é Zaqueu. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que história interessante. Jesus passando pela cidade de Jerusalém. Para que a gente entenda a Bíblia, quando a gente estuda ela, é importante conhecer o contexto cultural, contexto geográfico e até o contexto imediato, o contexto bíblico. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho destes contextos da Bíblia. O primeiro é o geográfico. Aqui a gente está falando da cidade de Jericó. A cidade de Jericó fica próxima à cidade de Jerusalém. Uma distância aí de 27 quilômetros, entre 27 e 30 quilômetros, né? Essa distância ela era percorrida no passado a pé ou em uma montaria, né? Um cavalo, um jumentinho. Esta é a mesma estrada em que aconteceu aquele episódio em que Jesus contou a história
do bom samaritano, né? 3 homens passaram por um homem ali moribundo, caído, ferido. É a mesma estrada. Era uma estrada no meio do deserto da Judéia e uma estrada perigosa, mas que era comum as pessoas fazerem aquele trajeto. A região ali, né, da Judéia é uma região desértica, sem muita vegetação, sem muitas árvores, né, apenas arbustos, cactos. Esta é a vegetação, muitas pedras naquela região. Jericó era uma cidade diferente das outras cidades, porque em Jericó haviam muitas fontes de água. É interessante que, na geografia daquele lugar, Jericó fica mais próxima do Rio Jordão do que Jerusalém. E a cidade de Jericó está a 650 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está a 250... Não, desculpa, eu errei. Jerusalém está a 250 quilômetros acima do nível do mar e Jericó está a 650 metros, abaixo de Jerusalém. Um pouco menos aí abaixo do nível do mar. Mas veja que é abaixo do nível do mar, interessante, né? O Mar Morto está perto ali também de Jericó, que o Mar Morto é bem abaixo do nível do mar. A cidade de Jericó, então, por ser diferente, ter fontes de águas, ela era quase que um oásis no meio daquela região desértica. Era uma cidade com mais árvores, com mais vegetação. E você sabe, quando tem mais água, tem mais alimento, né? Frutas, legumes e outras coisas mais. Por isso, Jericó começou a ser habitada por pessoas, na época de Jesus, pessoas que tinham dinheiro, pessoas ricas. Era como se fosse um condomínio especial ali da região, né, da Judéia, a cidade de Jericó. Então, pessoas ricas moravam lá. Quem eram as pessoas ricas do tempo de Jesus? Pessoas que estavam ligadas ao poder romano, né, ligadas ao poder estatal ali, né, algumas funções. Cobradores de impostos, eram pessoas ricas. E alguns líderes religiosos. Os cobradores de impostos, por exemplo, eles cobravam impostos em outras cidades, mas moravam em Jericó. Era uma questão de status, de várias coisas. Bem, os líderes religiosos, por que que eles eram ricos? Infelizmente, não eram todos, né, mas uma boa parte deles, infelizmente, se aproveitava da religiosidade para tirar dinheiro das pessoas. Isso a gente vê claramente nos evangelhos. Infelizmente, nós temos isso hoje em dia também. Pessoas se aproveitando da religião, da religiosidade, para tirar dinheiro das pessoas, né? Bem, aqueles líderes religiosos não se juntavam com os cobradores de impostos, ou os chamados publicanos, mas acabavam morando tudo na mesma cidade, né? Quase que uma hipocrisia, né? Mas moravam ali, mesmo que não se davam, por ser uma cidade que privilegiava, né? Que tinha alguns privilégios para eles, pessoas que tinham dinheiro. Nós tínhamos ali na cidade levitas, escribas, fariseus, saduceus, né? Naquele tempo existia uma questão, né, de união entre partidos políticos e religião. E a Bíblia, a profecia bíblica e a Bíblia, né, como um todo, deixa muito claro que quando existe a união, né, de religião com questões políticas, isso não é bom, não dá certo, né? Bem, esse era o contexto, então, da cidade de Jericó. Uma cidade de gente rica. Gente rica. Bem, Jesus agora
começa a caminhar em direção a Jericó. E o contexto imediato, agora vamos à Bíblia ali, né? Lucas capítulo 18. Jesus faz uma parábola, fala da parábola do fariseu e do publicano, né? Vejam que Jesus está se aproximando do tema. Ele fala de um fariseu e um publicano indo adorar a Deus, dois tipos de pessoas que moravam na cidade de Jericó. A partir do verso 15, nós vemos as pessoas trazendo crianças para que Jesus abençoasse, um mal-estar ali entre os discípulos, entre as pessoas, não querendo que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus disse, olha, se eles não vierem, vocês não têm o reino do céu. E se vocês não se tornarem como eles, também não têm o reino do céu. Então, precisamos ser como os pequeninos. E acontece um fato bem interessante. A partir do verso 18, um jovem encontra com Jesus. Esse jovem, qual era o perfil desse jovem? O perfil desse jovem era aquele jovem que vai na igreja, que faz tudo certinho. O próprio relato bíblico mostra isso. Ele guardava todos os mandamentos, seguia todas as cerimônias, as regras de um bom judeu. Ele era impecável. Ou seja, ele tinha dinheiro, ele fazia tudo certinho, mas o texto relata que ele ainda sentia falta de alguma coisa. É por isso que ele procura Jesus e pergunta, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Alguma coisa ele sentia que precisava fazer a mais para herdar a vida eterna. E Jesus vai ao centro da questão com esse jovem, dizendo para ele assim, olha, vende tudo que você tem, ou seja, se desfaça das riquezas, dê isso aos pobres, depois venha e me siga. Aquele jovem, ele sai de cabeça baixa, frustrado, e ele toma a sua decisão. Ele não quis deixar aquela riqueza. Riqueza, bens, não são o problema aqui. O problema é onde estava o coração desse jovem. E esse jovem amou mais as riquezas do que amava a Deus, mesmo fazendo tudo certo. Agora Jesus, então, percebendo a atitude daquele jovem, começa a ensinar os discípulos e a multidão, dizendo assim, olha, tomem cuidado com as riquezas, não porque elas sejam ruins, mas porque elas podem ocupar o lugar errado no meu e no seu coração. E Jesus começa a advertir, e Jesus fala aqui a partir do verso 24, como é difícil alguém que tem muitas posses entrar no reino do céu. Ele diz, é mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. A gente não sabe se era uma agulha literal. Alguns teólogos, né, falam que era uma porta que tinha em Jerusalém, independente da circunstância. O que Jesus está falando é assim, é muito difícil, é quase impossível. Muito bem. Para você e para mim, a informação está entendida. Está tudo certo. Mas para os discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo Jesus, aquilo foi um choque. Sabe por quê? Os discípulos eram ricos ou pobres? Gente pobre. Com exceção de Levi e Mateus, que seguia Jesus. A multidão, a maioria era o quê? Pobre. E na mentalidade daquele povo, sabe o que eles pensavam? Eles pensavam assim, para o rico as coisas são mais fáceis. Para o rico a vida é mais fácil, porque ele tem recursos. Ele quer uma comida, ele compra. Ele quer resolver uma situação com os governantes, com os juízes. Ele tem recursos para investir em pessoas para defender ele. Para o rico as coisas são mais fáceis. Agora Jesus vem, depois que um jovem rico fala com ele, Jesus olha para a gente e fala assim, é praticamente impossível um rico entrar no reino do céu. Se para o rico, que era mais fácil,
era impossível entrar no reino do céu. Imagine para mim, pobre e miserável. Isso ficou na cabeça dos discípulos. E Jesus, percebendo isso, ele toma uma decisão. Eu vou caminhar e vou passar pela cidade de Jericó. Porque a cidade de Jericó era a cidade do quê? De gente rica. Jesus escolhe ir para Jericó. Antes de entrar na cidade, ele cura um cego, né? Devolvendo a visão ao cego. E agora ele entra na cidade. Aquela cidade onde morava o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, o nome significa aquele que é justo. Estava vivendo um pouco fora do significado do seu nome. Mas Zaqueu, apesar da riqueza, da função, ele tinha um coração sensível. O livro Desejado de Todas as Nações relata que Zaqueu, ele ouvira falar da pregação de João Batista. Eu disse para você, Jericó é mais perto do Rio Jordão. E onde que João Batista pregava? Às margens do Rio Jordão. João Batista não pregava apenas o arrependimento, que Jesus viria. João Batista, o Evangelho de Lucas registra mais para trás, que ele fala assim, publicanos, parem de cobrar aquilo que é indevido. Zaqueu tinha ouvido aquilo e aquilo começou a mexer com o coração dele. Zaqueu conhecia um tal de Levi Mateus, que agora também era discípulo de Jesus. Ele deixara de ser cobrador de impostos e se tornara discípulo de Jesus, e Zaqueu conhecia ele. Tudo aquilo começou a mexer com a vida de Zaqueu. E sabe, as pessoas quando olhavam para Zaqueu, mesmo sendo do povo judeu, o olhar delas, você pensa que era de aprovação ou de reprovação? Reprovação. Aquele olhar de preconceito, de condenação, sabe aquele olhar ruim? Era isso que Zaqueu saía quando ele via as pessoas na rua. Era isso que ele via quando ele ia na igreja, na sinagoga. Porque os líderes ali e o povo desprezavam ele. E agora Zaqueu começa a pensar, eu preciso ver o olhar desse tal Jesus que eles estão falando. Será que esse Jesus, que é um pregador, que é um mestre, ele vai olhar para mim com o mesmo olhar que todas as pessoas estão olhando? De desprezo, de superioridade. Então surge no coração de Zaqueu um forte desejo, eu preciso ver Jesus. Agora Jesus entra na cidade, Zaqueu fica sabendo, ele vai até o local, só que a multidão cercando Jesus, Zaqueu, de baixa estatura, começa a se esticar, cadê? Não consegue. E ele faz algo que era totalmente incomum para uma pessoa do status social em que ele vivia. Ele sai correndo na frente da multidão. E ele sobe em uma árvore. A gente diz que subir em árvore é coisa de criança, né? É estripulia de criança, brincadeira de criança. A minha avó, falecida, mãe do meu pai, ela dizia que gostava de subir em árvore, né? A avó e a bisavó. Se ela pudesse, quando era viva e já tinha sua idade avançada, ela disse que gostava disso. Mas é coisa que criança gosta, né? Vou subir na árvore. Zaqueu, no seu status, na sua posição, ele estava acostumado que as pessoas o servissem. Um rico não se submetia a correr, a se prostrar. Eram os outros que tinham que fazer para ele. Mas aqui, aquele que era um homem, agora se torna como se fosse uma criança, com simplicidade e curiosidade. João Calvino diz o seguinte, a curiosidade e a simplicidade são o tipo de coisas que nos preparam para a fé. Vou repetir. A curiosidade e a simplicidade são o tipo de coisas que nos preparam para a fé. Agora Zaqueu sobe e ele fica olhando na multidão. Quem é Jesus?
Muitas pessoas, elas causam um bloqueio na vida delas para alcançar o verdadeiro sucesso por causa do orgulho, da prepotência. Não posso descer do meu patamar. Ali, Zaqueu está procurando Jesus, mas quando ele menos espera, o próprio Jesus olha para ele e fala o nome dele. Jesus não chegou ali e falou assim: homem que está em cima da árvore, desça. Jesus chegou assim: Zaqueu, desce depressa. Eu vou para sua casa. Jesus conhecia quem era Zaqueu. Jesus foi naquela cidade por causa de Zaqueu. E também por causa dos outros. E você vai entender isso logo mais. Mas Zaqueu pensava que estava procurando Jesus. E na realidade, quem estava procurando era Jesus. Naturalmente, eu e você não buscamos a Deus. Naturalmente, a gente não tem vontade das coisas de Deus. Ter vontade de abrir a Bíblia, de ler, de orar. Pode chegar um momento da sua jornada, do seu relacionamento com Deus, e que Deus, através do Espírito Santo, colocou no seu coração essa vontade. Agora, naturalmente, sozinhos, a gente busca a Deus? Não é assim. Adão e Eva, quando pecaram, primeira atitude deles, vamos buscar a Deus para resolver o problema, foi isso? Eles foram se esconder, fugir. Mas a atitude de Deus é sempre de busca. Aquele que buscava foi encontrado. Romanos diz, né? Ninguém busca a Deus. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Mas Deus está sempre procurando por mim e por você. Deus conhece seu nome. Deus conhece sua vida. Zaqueu desceu. Ele estava na árvore porque ele tinha baixa estatura. Agora ele desceu. As pessoas começaram a olhar para ele e falar: o quê? Jesus vai na casa desse pecador. Miserável. Não acredito nisso. Mas Zaqueu não enxergou mais o olhar dessas pessoas. Porque agora ele estava vendo um olhar que transmitia amor, aceitação. Um olhar que abraçava. Já viu? Já encontrou um olhar assim? Que transmite amor, perdão. É como se Jesus dissesse: Zaqueu, eu te amo. Agora aquele que era pequeno aos olhos de todo mundo se torna o centro da multidão. E Jesus vai na casa dele. Os líderes religiosos viviam discutindo a quantidade de regras, de coisas que você deveria fazer para se tornar um verdadeiro filho de Abraão. A gente tem agora Zaqueu sendo elevado ao status de filho de Abraão. O olhar, o contato com Jesus foi tão transformador que Zaqueu disse: olha, nada mais me importa. Eu vou vender metade dos meus bens. E Jesus não pediu nada para ele. Ele fez isso porque ele encontrou Jesus. Porque ele encontrou aceitação. E ele disse: olha, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus diz: verdadeiramente este é filho de Abraão. Aquela grande honra discutida pelos líderes religiosos, agora quem recebia ela era o próprio Zaqueu. O que era pequeno se torna grande diante dos olhos de Cristo Jesus. Zaqueu tinha muito dinheiro. E é contrastante a gente enxergar, né, a história e perceber que no momento em que Zaqueu
encontra Jesus, no momento em que Zaqueu encontra a paz verdadeira, no momento em que Jesus fala assim, hoje houve salvação, é o momento em que Zaqueu está ficando mais pobre? Eu não estou dizendo que você tem que ficar mais pobre para ter salvação, mas é contrastante, porque Jesus mostra que a gente não precisa de riquezas para ser salvo, para ser feliz, para ter a vida eterna. Zaqueu mostra isso através da atitude dele. Tem uma frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, mas não existe nenhuma confirmação de que seja dela, que diz assim: existem pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Já ouviu? Existem pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Zaqueu era pobre. Ele tinha dinheiro, mas era um falido nos relacionamentos, na vida espiritual. Era um falido. Mas agora Zaqueu encontrou Jesus. E agora ele se torna rico. Uma curiosidade sobre esse texto. Esta é a única vez em todos os evangelhos em que Jesus se convida para ir na casa de alguém. A única vez. As outras ocasiões, as pessoas convidam Jesus, as pessoas levam Jesus para a casa delas, mas aqui é a única vez em que Jesus faz o convite: eu vou na sua casa. Jesus estava fazendo esse convite porque tinha uma pergunta na cabeça dos discípulos: se o rico não pode ser salvo, quem então pode ter salvação? Jesus mostra através da vida de Zaqueu que todos podem receber salvação. Desde aquele que tem mais dinheiro até aquele que tem menos. Desde aquele que é desprezado por ser um pecador, um publicano, até aquele que faz todas as coisas certinho. Todos precisam de salvação e todos podem ter. A porta da salvação está aberta a todos. A Bíblia, alguns teólogos dizem que tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles dizem que existe um outro evangelho. É o evangelho do tempo do fim, que é o livro de Apocalipse. E eu peço que você abra lá, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eu mencionei para você que este é o único momento em que Jesus se convida em todo o evangelho. Mas aqui neste evangelho do tempo do fim, mais uma vez Jesus faz o convite que ele fez a Zaqueu. Só que desta vez não é para Zaqueu. Desta vez o convite é feito para mim e para você. Apocalipse capítulo 3, verso 20, falando da última igreja que vive nesta terra, aguardando a volta de Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu levou Jesus para a casa dele, mas ele o próprio Zaqueu se tornou um convidado no reino de Deus, né? Você quer também receber Jesus em seu coração? Você quer se tornar grande aos olhos de Deus? Você quer ter a verdadeira riqueza deste mundo? Hoje houve salvação, foi o que Jesus disse para Zaqueu.
E eu espero que seja isso que Ele esteja dizendo sobre cada um de nós aqui hoje. Minha filha Daiane vai cantar uma música, eu gosto muito da letra, porque é como se Zaqueu estivesse conversando com Jesus. Mas, às vezes eu penso que, ouvindo a música, a fala pode ser a minha fala, a sua fala. Então eu gostaria, enquanto ela canta, você se colocasse no lugar, dizendo para Deus assim: Senhor, vem para minha casa, entra aqui dentro, traz salvação, traz vida, traz paz. Não repara na bagunça, não. Transforma o meu coração. Fale isso para Jesus enquanto você ouve essa música. Eu deixei a porta aberta, pode entrar. Senta aqui, eu tenho tanto pra contar. Não repare na bagunça dessa casa, é que eu só deixei pra arrumar depois. Mas fiz um jantarzinho pra nós dois. Eu ouvi dizer que és especialista, o maior restaurador de coração. Faz um favor, restaura agora, mestre o meu. Então, desprezado e me sentindo um publicano, eu subi bem alto só pra te olhar. Mas a força do seu amor sobre-humano me alcançou e convidou-me pra jantar. Com repúdio de uma multidão na praça, ao te ver à mesa com esse pecador, tu entraste em minha casa com a graça e a salvação oferecida ao meu favor. Não repare na bagunça dessa casa, é que eu só deixei pra arrumar depois. Mas fiz um jantarzinho pra nós dois. Eu ouvi dizer que és especialista, o maior restaurador de coração. Faz um favor, restaura agora, mestre o meu. Então, desprezado e me sentindo um publicano, eu subi bem alto só pra te olhar. Mas a força do seu amor sobre-humano me alcançou e convidou-me pra jantar. Com repúdio de uma multidão na praça, ao te ver à mesa com esse pecador, tu entraste em minha casa com tua graça e a salvação oferecida ao meu favor. Com repúdio de uma multidão na praça,
te ver à mesa com esse pecador. Tu entraste em minha casa com tua graça e a salvação oferecida ao meu Se você puder ficar aqui em pé, para a gente conversar com Deus. Pai querido, hoje quando acordamos, nós pensamos, eu vou lá na igreja, eu vou adorar, mas na realidade descobrimos que é o Senhor que veio aqui nos procurando. Veio aqui para dizer o nosso nome e para dizer que quer morar em nosso coração. Que isso aconteça mais uma vez hoje. E continue acontecendo, que o Senhor tenha morada permanente em nossa vida. Pai, perdoa se temos falhado. Perdoa o nosso orgulho, a nossa indiferença. Abençoa estes teus filhos aqui, este teu povo, esta igreja. Senhor, o nosso desejo é ver Jesus voltando e estarmos ali, prontos, preparados para viver não apenas alguns dias, mas uma eternidade contigo. Em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém.